Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de História. Para quem não me conhece, eu sou a professora Zilmar e hoje nós vamos ter o quê? Nós vamos ter revisão. Você lembra do nosso último assunto? Claro que lembra! Na última aula nós falamos sobre a Baixa Idade Média e com certeza você lembra também que lá no comecinho da aula eu falei que a Idade Média, por ser um longo período, vai ser dividida em duas partes, a Alta Idade Média e a Baixa Idade Média. A Alta Idade Média acontece quando? Quando acontecem as invasões bárbaras, os germânicos estão entrando, o Império Romano do Ocidente ele cai e o povo, as pessoas que estão morando na cidade, elas vão para o campo para se proteger. E é aí que acontece o quê? O feudalismo, pessoal. E a Baixa Idade Média vai ser o contrário. É quando as pessoas, os servos que estão morando no campo, eles deixam esse campo e vão para a cidade. Por quê? Porque está tendo o renascimento comercial, o renascimento urbano, o renascimento científico. Então, a Baixa Idade Média, ela vai ter muitas mudanças. E na última aula nós falamos também sobre a quebra daquele pensamento que diz que a Idade Média é a Idade das Trevas, sendo que nós vimos, pessoal, que durante a Idade Média houve um avanço muito grande no ensino, na educação, na ciência, na matemática, na astrologia, nas artes, certo? Então, na aula de hoje nós vamos revisar toda a Baixa Idade Média, certo? Então vamos começar a aula. Hoje a aula é sobre a Baixa Idade Média. Bom, pessoal, a Baixa Idade Média, ela vai começar ali no século XI e vai até o século XV. Só que entre os séculos XIV e o XV vai acontecer algumas coisas que vai trazer uma mudança muito grande e deixar a vida daquelas pessoas que estão morando nesse período da história muito difíceis, como muitas guerras, nós vamos ter a peste negra, nós vamos ter também a Guerra dos 100 Anos, nós vamos ter uma grande fome. Então, tudo isso vai dificultar a vida daquelas pessoas. Então, vamos lá. A Baixa Idade Média, ela começa aí entre o ano 1000 a 1500. Foi um período marcado por profundas transformações na sociedade europeia. Nós vamos ter o advento da peste negra, as frequentes crises de fome, as transformações políticas e o surgimento de novas dinâmicas sociais. E essa dinâmica social vai trazer o quê? Vai trazer uma nova classe social, que vai ser a burguesia. A burguesia ela vai ter um papel fundamental durante os renascimentos. É a burguesia que vai financiar o renascimento cultural, que financia os artistas, pessoal, que estão pintando, que estão esculpindo e que está moldando, está falando sobre o estilo de vida dos burgueses, certo? Vamos continuar. E aí nós vimos que durante a Idade Média, nós vamos ter o advento da peste negra, essa epidemia. Eu falei para vocês que a peste negra, ela não vai ficar somente na Europa. Não, ela também acontece no Oriente, ela também acontece na África, só que vai ser na Europa, pessoal, onde ela vai vir, digamos, mais avassaladora. É na Europa onde vai acontecer a maior mortandade da história, tá? Então, a peste negra, que assolou a Europa entre 1347 e 1351, chegou ao continente através das rotas comerciais que ligavam o Oriente à Europa. Você lembra que eu falei que com o renascimento comercial e também com a ajuda das cruzadas, vai acontecer o quê? Vai acontecer uma grande troca de mercadoria e o comércio ele vai ficar muito, muito intenso. E durante esse comércio é que vai acontecer aí
é onde esses ratos eles vão entrar dentro desse navio e esse navio vai chegar até a Europa. E na Europa esses ratos eles vão se proliferar e vai ter a pulga. Então vai ser essa pulga que vai ser o transmissor da peste. Então a peste, pessoal, por que peste negra? Porque quando a pessoa era infectada, a sua pele ela vai se encher de bolhas, essas bolhas vão ficar bem escuras e de 3 a 7 dias essa pessoa já está morta. Lembrando que as pessoas elas não sabiam o que estava acontecendo, como que era transmitida, nada disso. Então a igreja, para trazer uma explicação para as pessoas, falou que era um castigo de Deus, pois as pessoas estavam pecadoras, as pessoas elas só sabiam querer dinheiro e não estavam seguindo os mandamentos de Cristo. Então, o que vai acontecer? A igreja ela vem com explicações no sobrenatural, atribuindo a peste a um castigo divino ou a supostas conspirações com acusações infundadas contra os judeus. Pessoal, lembrando que mais uma vez aqui os judeus eles são perseguidos. Para você ver, quando nós chegarmos lá na Segunda Guerra Mundial, você também vai perceber que eles também estão sendo perseguidos. Então é assim, é desde sempre que os judeus eles são acusados de conspiração, acusados de trazer o mal para a população. Então estima-se que essa epidemia ela tenha dizimado entre 1/3 e metade da população europeia. Gente, é muita gente. Como a peste ela vai matar 1/3 da população europeia, vai acontecer o quê? Falta de mão de obra. Então, no campo não temos quem plante, quem trabalhe. Então, além disso, vai ter as guerras. E essas guerras, pessoal, todo o alimento vai estar voltado para a alimentação do soldado, do exército. Então, as pessoas elas vão passar muita fome, tá? Então, a grande fome ela vai acontecer por vários motivos. Primeiro, por mudanças climáticas associadas à pequena idade do gelo, esgotamento do solo devido ao uso intensivo das terras, ou seja, a terra não vai ter um descanso aí para ela poder criar os nutrientes necessários para a plantação e um crescimento populacional. As pessoas elas vão morrer, mas as pessoas elas também vão se multiplicar. Então vai acontecer o quê? Também um crescimento populacional. Eu não tenho muita mão de obra, vai crescer essa população e eu não vou ter de onde tirar essa comida, porque o solo está esgotado. Então, cidades e vilarejos enfrentaram miséria extrema, surto de doenças e uma escalada da violência. Com a falta de alimentos, a fome crônica debilitou a população, tornando ainda mais vulnerável à peste negra, que chegaria algumas décadas depois. Então, pessoal, como as pessoas estavam fracas, desnutridas, a peste acontece e aí ela vai simplesmente devastar a Europa, porque as pessoas elas não têm anticorpos, as pessoas elas estão debilitadas, elas estão fracas, estão magras, porque estão enfrentando um longo período aí de fome. E aí nós vamos ter umas mudanças políticas e sociais também, que é a ascensão das monarquias centralizadas. Falei para você que quando o feudalismo acaba e surge as cidades, o poder agora o poder máximo vai ser do rei. Então esse rei, ele vai tentar centralizar. O que é centralizar? É ele simplesmente ter o poder absoluto. Então esse poder absoluto, ele já está sendo moldado aqui durante a Baixa Idade Média. Então, crises demográficas e econômicas favoreceram o fortalecimento desses reis, que vão cobrar impostos, que vão fazer leis e que vai submeter as pessoas a absolutamente tudo que o rei disser. E aí vai vir a Guerra dos 100 Anos, onde vai ser a disputa pelo trono francês entre França e Inglaterra. No final, acaba que a França ela vence essa guerra aí dos 100 anos. E aí, ao mesmo tempo, acontece
o cisma do Oriente, que vai ser uma divisão dentro da própria Igreja Católica, onde dois homens, né, que vão ser considerados papas. Então vai haver dois papas aí, que é o cisma do Oriente. E aí no final, como eu falei para vocês, nenhum dos dois vai ser o papa. A igreja vai escolher outro. Nós vamos ter também a ascensão da burguesia, como essa classe social muito importante, que vai preparar o caminho para o renascimento. Ou seja, eles vão financiar os artistas, como eu havia falado nas aulas anteriores. Bom, pessoal, dito isto, nós vamos para as nossas questões. E aí, será que você acertou tudinho? Tô doida para saber, então vamos lá, vamos ver se você acertou, se você prestou atenção, se você interpretou, se você leu, certo? Então vamos para a correção. Questão 1. Sobre as revoltas camponesas ocorridas na Europa Ocidental e suas causas, indique a alternativa incorreta. Ele quer a errada, ele não quer a certa, tá? Vamos lá. A falta de alimentos incitou muitos senhores feudais a promoverem o aumento dos impostos e obrigações a serem cobradas sobre a classe servil, o que revoltaram. B. No meio urbano, a falta de alimentos não atingiu os trabalhadores livres, já que eles mantiveram seus salários suportando a existência do mercado consumidor. C. As transformações climáticas ocorridas nessa época tiveram grande importância para a deflagração de várias revoltas camponesas. D. Na década de 1320, revoltas urbanas de jornaleiros belgas marcaram o início da crise que se formara na Europa, o que gerou conflitos em várias regiões do continente. E a França se transformou no palco das primeiras revoltas camponesas, que ficaram conhecidas como Jacquerie ou Revolta dos Jaques. Então, se ele quer a incorreta, pessoal, obviamente é a letra B. No meio urbano, a falta de alimentos não atingiu os trabalhadores livres, já que eles mantiveram seus salários suportando a existência do mercado consumidor. Pessoal, isso aí está completamente errado. Como assim a falta de alimentos não vai atingir esses trabalhadores? E como assim a falta de alimentos não vai, digamos, afetar a existência do mercado consumidor, ou seja, do consumo das pessoas? Claro que vai atingir. Então, obviamente, é a letra B, tá? Vamos para a questão número 2. A Guerra dos 100 Anos foi um conflito prolongado que influenciou a crise dos séculos XIV e XV. Um de seus principais impactos foi A. O enfraquecimento das monarquias europeias, resultando no fim do absolutismo. Nem tinha absolutismo ainda. B. O fortalecimento do feudalismo, com maior poder descentralizado nas mãos dos senhores feudais. C. O crescimento do nacionalismo na França e na Inglaterra, contribuindo para a formação dos estados nacionais. D. A criação de um exército europeu unificado, que garantiu a estabilidade do continente. E E. A redução da importância dos exércitos permanentes e a volta das milícias feudais. Bom, pessoal, a Guerra dos 100 Anos entre França e Inglaterra vai influenciar diretamente o crescimento desse nacionalismo, que nós vamos estudar mais à frente, e contribuiu para a formação dos estados nacionais, que são aqueles reinos. Mas isso aí a gente vai falar nas próximas aulas, tá? Então, é a letra C. Bom, pessoal, questão 3. Sobre as revoltas camponesas,
que marcaram o fim da Idade Média, é correto afirmar que foram motivadas pelo aumento dos tributos e pela tentativa da nobreza de reforçar a servidão, representaram a ascensão da nobreza feudal, que ampliou seu poder sobre a burguesia. C. Forçaram a igreja a abandonar seu poder político e permitir maior liberdade religiosa. D. Consolidaram o modelo feudal, garantindo a continuidade do sistema por mais séculos. E E. Levaram o desaparecimento do campesinato e a adoção da escravidão como principal forma de trabalho. Então, pessoal, por que vai acontecer essas revoltas camponesas? Por exemplo, já que eu expliquei lá na última aula. Bom, pessoal, o que vai marcar essas revoltas vai ser isso aqui, ó, o aumento dos tributos e pela tentativa da nobreza de reforçar a servidão. Bom, como estava em guerra e como havia pouca comida, esses servos, eles vão ser ainda mais explorados. Então, vai acontecer revoltas contra o aumento desses tributos, porque se a nobreza ela aumenta o tributo, ela ainda permanece privilegiada, certo? Só que não tinha como aumentar nada, porque eles já não tinham absolutamente nada. Então, vai acontecer o quê? Revolta, certo? Então, é a letra A. Bom, pessoal, chegou aquela hora, né? Aquela hora que vocês adoram, que é a hora de decolar para o futuro. A gente vai ver aqui uma questão um pouquinho mais difícil para ver se você conseguiu acertar, certo? Vamos lá. A Europa, entre os séculos 14 e 15, enfrentou um período de crises que desestabilizaram a estrutura feudal. Entre os principais fatores estavam a peste negra, que reduziu drasticamente a população, a Guerra dos 100 Anos entre França e Inglaterra e as revoltas camponesas, que contestavam a exploração feudal. Além disso, houve um declínio da produção agrícola devido à pequena idade do gelo, resultando em fome e dificuldades econômicas. Essa instabilidade contribuiu para o declínio da nobreza feudal e o fortalecimento da burguesia e dos estados nacionais. No contexto da crise do século 14 e 15, a peste negra teve um impacto profundo na estrutura econômica e social europeia. Um dos seus efeitos foi o aumento da servidão, pois os senhores feudais fortaleceram sua autoridade sobre os camponeses. Pelo contrário, pessoal. B. A diminuição da força de trabalho, resultando em uma valorização do trabalho dos camponeses e o enfraquecimento da servidão. C. A unificação da Europa sob um governo centralizado, acelerando a formação dos estados nacionais. E D. A estagnação do comércio urbano, levando ao colapso da burguesia e ao fortalecimento do feudalismo. E E. A criação de um sistema de saúde pública eficiente, que impediu novas epidemias no período. Então, acertou quem marcou a letra B. A diminuição da força de trabalho, resultando em uma valorização do trabalho dos camponeses e o enfraquecimento da servidão. Bom, galera, a nossa revisão chegou ao fim. Espero muito que você tenha conseguido, que você tenha acertado, certo? Então, continue estudando, continue se dedicando, que tudo vai dar certo. Então é isso, pessoal. A nossa revisão está chegando ao final, mas não chore, por favor. Na próxima aula eu estarei de volta. Então é isso, um grande beijo e tchau!